Eu estou. Muito bem. Dentro dessa caixa tem um pedaço de retalho. Tem sim. Cada uma pega um pedaço desse retalho. Pega só um pedaço. Quem está com a caixa por perto, pega aí um pedaço do retalho. Chega, senta aí. Agora, quem está, abre as câmeras e mostra o pedaço do retalho. Isso, todo mundo vai abrir as câmeras e mostrar aí o pedaço do retalho. Eita, O meu é branco. O meu é rosa. olha O aí. meu é Tá... de azul. Bem Meu rosa. estampado. O meu é verde. Alguém quer dizer o que significa esse retalho para você? Alguém quer dizer aí, partilhar o que significa esse pedaço de retalho? A construção de um empreendimento que eu quero fazer. Muito bem, dona Sônia. Quem mais? Aparecida ia falar, Aparecida. Sim. Não, eu ia falar quase a mesma coisa, né, da colega, né, que significa, né, que a gente um empreendimento, alguma coisa que a gente vai construir, né, a base do caju, que já é uma fruta que nos representa aqui, né, no Nordeste, e é isso aí. Mais alguém quer falar o que representa seu pedaço do retalho que está na caixa dos saberes? Seria um pedacinho da rede de confecções que a gente está construindo. Um pedacinho da rede, né, Conceição? Muito bem. Mais alguém? Quem mais? Eu acho que quando a gente junta todos os retalhos, acaba fazendo algo grandioso, não é verdade? Da bexiga. Quando junta todos os retalhos, fazemos algo grandioso. Muito bem. Assim como cada uma de vocês tem um pedaço do retalho, é feito também a história, né? Estamos construindo a história da rede de confecções. Também somos como retalhos, todos nós. Somos diferentes. Mostrou um pedaço de retalho igual ao do outro. Significa que somos diferentes, né? Cada pedaço de retalho desse significa algo que foi feito com amor, né? Alguém colocou humor, alguém vai colocando outros significados. Então, que esse pedaço da coxa que está sendo construída, que desse pedaço de retalho que está dentro da caixa dos saberes, que vem sendo trabalhada, né, em todos os nossos encontros, nós vamos começar hoje ouvindo uma poesia, tá bom? A poesia de Cora Coralina, uma poesia muito bonita, que fala sobre os retalhos. Vamos, todo mundo desliga agora o microfone e vamos ouvir tranquilamente a poesia, que é uma poesia muito bonita. Sou feita de retalhos, pedacinhos coloridos de cada vida que passa pela minha e que vou costurando na alma. Nem sempre são bonitos, nem sempre são felizes, mas me acrescentam e me fazem ser quem eu sou. Em cada encontro, em cada contato, vou ficando maior. Em cada retalho, uma vida, uma lição, um carinho, uma saudade que me tornam mais pessoa, mais humana, mais completa. E penso que é assim mesmo que a vida se faz, de pedacinhos de outras gentes que vão se tornando parte da gente também. E a melhor parte
e que nunca estaremos prontos, finalizados. Haverá sempre um retalho novo para adicionar à alma. Portanto, obrigada a cada um de vocês que fazem parte da minha vida e que me permitem agradecer minha história com os retalhos deixados em mim. Que eu também possa deixar pedacinhos de mim pelos caminhos e que eles possam ser parte das suas histórias e que assim, de retalho em retalho, possamos nos tornar um dia um imenso bordado de nós. Cora Coralina. Olha aí que coisa bonita, né? Então vamos pegar nossos retalhos e fazer assim, ó, levantando, acenando nossos retalhos, que esses retalhos estão sendo construídos uma belíssima história que nós estamos chamando de rede de confecções. Que beleza estarmos aqui nesse encontro, nesta noite, para mais um momento de formação. E aí, nesse processo, vamos chamar alguém muito especial, que também está conosco desde o início, né, que é Lidiane Freire. Cadê Lidiane? Já está aqui na sala. Cadê você, Lidiane? Estou aqui sim, estão me ouvindo? Sim, olha aí a belíssima Eita, Lidiane. que coisa boa, que saudade. Ela está Também agora, Saudade, Lidiane. ela está nas Brasílias aí da vida, olha aí. Mas a Oi, gente, Oi, boa Lídia. noite. Que saudade, gata. nós vamos nos Vou fazer encontrando o nessa coração Continua manhã. bonita, a bonita. Continua a bonita. Meu Deus, aí me deixa emocionada, gente. Oh, meu Deus do céu. Chega a me dar saudade, de verdade. Não é fácil estar em Brasília, gente. Não é fácil viver esse mundo aqui, essa máquina de moer gente. Ainda mais, o mais difícil é estar longe dos apegos. Então, todo dia é um exercício, compreendendo que a gente está em missão, né? E que nossa missão é uma roda viva, ela não para. Então, eu estou aqui, mas a gente está continuando, engrenando aquilo que a gente construiu juntos, né? Então, eu me sinto muito feliz pelo convite sempre, de seguir contribuindo. Aliás, eu não me sinto convidada, eu me sinto parte. Eu fui convocada. É isso aí. Eu sou convidada, eu sou uma convocada para continuar com a missão, né, Helena? Isso, amiga, que saudade, tão Ai, bom meu ver Deus, você. caiu um Você é cisco no meu olho. dessa história, você é um retalho nessa grande coxa que a gente está construindo nessa história. Sem você não dá, não tem uma música, né, minha gente, que diz assim, sem você não dá. Maria, vou lá no fundo do baú. Linda do nosso coração. Então, gente, é o seguinte, vamos lá, eu fui Ou convocada. então, é aquela música, todo mundo sabe quem é ela. E vocês foram resgatar a Eliane, foi? Eliane do fundo do baú, o CD não, o disco de vinil de Eliane. Bom, gente, eu fui chamada aqui para essa ciranda de formação. Primeiro, a minha alegria de que as coisas seguem firmes e fortes, que o programa está aí, o projeto, né, a parceria Caritas Inicia, subcoordenadoria e conselho, e diferentes mãos que fazem, que pensam, que dormem e acordam pensando ações e estratégias para fortalecer essa rede. Está de pé, então eu sou muito grata, porque quando a gente constrói algo que é sólido, né, que faz sentido, quando faz sentido, vale muito a luta. Então, acho que a Rede Solidária de Confecção, hoje, ela faz sentido para muitas das organizações que estão em parceria, e eu fico muito contente.
E aí eu fui chamada para a gente falar um pouco do histórico. Eu sei que boa parte de vocês já ouviram eu falar isso pelo menos umas 10 vezes, assim, alternando as agendas pelo menos umas 10 vezes. Mas como para a gente avançar é importante que a gente não esqueça as nossas origens, de onde tudo começou, né? Então a gente vem com essa tarefinha de novo, mas eu prometo ser objetivo para deixar que vocês também contribuam com esse retalho, tá bom? Em 1900 e volts, estou brincando, lá no auge da pandemia, em 2020, houve uma urgência e uma emergência da sociedade como um todo, do mundo todo, em proteger as pessoas. E uma das orientações da Organização Mundial de Saúde era o uso da máscara de proteção. E aí, o uso da máscara de proteção, ela começou com... A princípio, era aquelas de farmácia, né, de hospital, aquelas que a gente vê convencional, comercializado nos espaços de saúde, de farmácia. Só que isso não deu conta, porque, imagina, era uma crise sanitária mundial, não era só o Brasil, não era só mais na China, era o mundo todo sofrendo com a pandemia. Então, não tinha indústria capitalista que desse conta de atender a demanda. Aí, a OMS fez os estudos e liberou a utilização de máscara de pano, de fase dupla e tal. Bom, quando liberado, aí o estado do Rio Grande do Norte, quem estava à frente da Secretaria de Projetos, de Projetos Especiais, era o Fernando Mineiro, que hoje é deputado federal. Ele estava à frente da secretaria que coordenava o Governo Cidadão. E no Governo Cidadão, dos 44 projetos de economia solidária, designados o investimento para fortalecer a economia solidária, 13 eram unidades de confecção. E aí ele sentou com as setas, né, estavam todos os secretários buscando alternativa, a governadora muito aperreada de proteger, a Secretaria de Saúde também buscando alternativas de proteger principalmente as pessoas em maior vulnerabilidade. Surgiu a ideia de buscar parceria para construir uma rede de urgência, né, para a confecção de máscara de pano, de forma voluntária e solidária, porque até então não havia um risco de orçamento para comprar máscara de pano, não havia uma autorização jurídica, né, administrativa, para o governo do estado fazer a aquisição de máscara de pano. E aí, Mineiro, junto com as setas, com a Subcoordenadoria da Economia Solidária, a gente fez um chamamento para os grupos de economia solidária, para além daqueles beneficiados pelo governo cidadão, considerando a demanda que estava vindo para a Secretaria da Assistência Social, né, do cuidado, de construir estratégias de proteção para a população em situação de vulnerabilidade, o secretário fez contato com a empresa Coteminas, que disponibilizou tecido e aviamento, e nós, da subcoordenadoria, animamos a constituição de uma rede. E aí a gente alcançou 58 cadastros de grupos coletivos, aí ultrapassou a agenda da economia solidária. Eram grupos religiosos, era acampamento do Movimento Sem Terra, lideranças de acampamento, né, do Movimento Sem Terra, eram associações, era clube de idosos, eram grupos diversos, não só aqueles que se reconhecia como empreendimento de economia solidária. E aí, a gente disse, bom, a gente precisa salvar vidas e a gente vai acolher esse coletivo. O que a gente percebeu? A gente conseguiu matéria-prima para 150 mil máscaras de pano. Esse material ele foi distribuído nesses 58 coletivos que ia de São Miguel do Gostoso, lá de Canto da Ilha,
até Pau dos Ferros, Porto Alegre, lá na comunidade Dona Daza. Em todos os territórios, passando pelo Seridó, também a Caio foi uma parceirona, né, na mobilização dos grupos para confeccionar as primeiras máscaras de pano que o governo do estado disponibilizou para produzir e distribuir com a população em situação de rua, onde os coletivos eles recebiam a matéria-prima, 50% devolvia para o governo do estado, para que o governo do estado distribuísse em áreas de periferia e população em situação de rua, e os grupos de produção que colaboraram ou distribuíam a parte que ficava com vocês, com os grupos, ou tinha permissão de comercializar até R$1, porque também teve isso. As máscaras de pano, o tecido estava muito caro, e as pessoas de comunidade, elas estavam com dificuldade de comprar máscara. As máscaras eram 15, 20 reais. Eu comprei a minha primeira máscara de pano dos nossos grupos, foi 20 reais. Como que isso popularizava? Então, assim, o governo do estado tinha a tarefa de popularizar. Então, a condição da parceria, da troca de parceria, era essa máscara de pano a R$1. Ela não era uma máscara muito bonita, não. Parecia um biquinho de papagaio, mas o objetivo dela era proteger e não ficar esteticamente bonito, né? A gente botava bonitinha quando ia para a rua. Então, logo depois, aí aqui dos grupos que estão aqui, que eu estou relatando essa história, alguém se encontra? Basta levantar a mãozinha ou botar um dedinho. Botar um dedinho assim, tipo assim. Quem fez parte desse processo de produção de máscara de pano de modo voluntário? Só para a gente ter uma ideia de quem estava desde o início dessa conversa de rede. Porque lá era assim, rede solidária de confecção de máscara de pano. Foi uma rede, ela foi uma rede pontual, de emergência, mas que trouxe muito aprendizado para nós. Logo em seguida, o governo do estado, eu me lembro que Mineiro apresentou, numa reunião de secretariado, a rede como a coisa mais linda do mundo. E como a rede conseguiu, em 45 dias, confeccionar de modo voluntário a entrega de 150 mil máscaras. A SEDEC, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que lida com outro setor da sociedade, que não é econômico, com outro setor econômico, comprou a ideia e apresentou ao governo do estado a entrega de a contratação de 7 milhões de máscaras de pano. Aí houve um movimento de questionamento ao governo do estado. A minha cigarra está tocando, gente, e eu não tenho ninguém, não sei quem é que está chamando, mas enfim, no apartamento. Deixar lá tocando, não está esperando ninguém, não tem ninguém. Enfim, voltando aqui, que me desconcentrou na história. Essa cigarra. E morar só também me dá um pouco de agonia quando toca a cigarra. E aí, deixa eu só ver quem é que só ouvir, só um instante, tá? 1 minuto, não sai ninguém. Enquanto Lidiane chega, né, vamos motivando aquelas pessoas dos nossos grupos que não entraram ainda. Manda uma mensagem no WhatsApp, manda um oi, diz, entra lá, já estamos na aula, é importante. Né? É importante que a gente fique sempre se motivando para participar dessas formações. Aí, voltou a Lidiane.
Voltei, gente, e não apareceu ninguém. Eu fico muito assustada quando toco o telefone. Mas, enfim, você não sabe morar só ainda. Voltando à nossa história, o governo do estado contratou 7 milhões da Guararapes. Aí a gente recebeu muitos questionamentos das organizações, as nossas organizações parceiras, né? A própria Caritas, o CF8. Gente, como é que o governo do estado compra da Guararapes e não compra da Rede Solidária? A Rede Solidária confeccionou de forma voluntária e a gente não conseguiu envolver economicamente essas mulheres nessa demanda, né? E aí a gente levou essa indagação para dentro do comitê de emergência, e aí foi quando a CESAP sugeriu de que tinha outra necessidade, que era a confecção de lençóis hospitalares. Aí a gente, bom, então vamos fazer um projeto de confecção envolvendo principalmente os grupos de economia solidária, porque esses seriam mais fácil de fazer a gestão, né, da gente fazer o acompanhamento, compreendendo que os 58 coletivos não necessariamente eram grupos de produção, às vezes foram grupos de pessoas que tinha alguém que costurava e estava se dispondo de modo voluntário. Então, a gente, dos 58, organizou 20, aí fez umas reuniões virtuais, falando dessa possibilidade de confeccionar lençóis, aproximou o mandato da deputada Isolda, porque a gente precisava de uma interlocução dentro do parlamento para discutir sobre o orçamento, sobre o direcionamento das prioridades. E, inclusive, o mandato lançou uma emenda parlamentar, uma emenda que seria para um piloto de 20 mil lençóis. A gente fez um projeto de 200 mil, e o mandato de Isolda fez um piloto de 20 mil lençóis, envolvendo a Rede Solidária de Confecção. A gente fez estudo, a gente fez reuniões, a gente mediu, inclusive, Lena, quantos metros de linha dava em cada lençol. Era impressionante como a gente fez o detalhamento do custo para poder apresentar o projeto. Sim. E eu me via lá discutindo, mas como? Quantos metros? Como é que a gente vai medir linha? Aí a Rani de Currais Novos, que ela até se afastou da associação, porque ela foi desenvolver outras demandas na vida dela. A Rani era uma jovem da Associação de Bordadeiras de Currais Novos, que ela tinha muita habilidade nessa parte de gestão, de tabela, de levantamento de orçamento, enfim. E aí ela fez, a gente em várias oficinas de construção de custo de quanto seria o lençol. Paralelo a isso, a gente identificou o quê? Que nós éramos descapitalizados. Por que a gente conseguiu produzir 150 mil máscaras de forma voluntária? Porque alguém trouxe o tecido e o aviamento. Nós não precisamos comprar. E a gente se deu conta de que a gente era descapitalizado para vender o produto. Né? E aí a gente aí ninguém tinha. No projeto de 200 mil lençóis, o custo de produção, o custo de matéria-prima, insumo, era na faixa de 4 milhões de reais. Para fazer 200 mil lençóis. Naquela exigência da CESAP, de tipo de tecido, de tipo de alinhamento, porque é um tipo de tecido de algodão que tem que aguentar pelo menos 10 lavagens a 300 graus Celsius, né? E com muito cloro. Então, um tecido, era um negócio caro e a gente não tinha recurso. Mesmo juntando as 200 mulheres dos 20 grupos, a gente ainda não conseguia fazer cócega no tamanho do recurso que a gente precisava. Mas a gente precisava dialogar com a AGN para ela encarar a rede de confecção como um espaço de potencial de direcionamento né? Considerando de que era um projeto certo, tipo, tinha um recurso, comprava matéria-prima, produzia, entregava e recebia o dinheiro. E a AGN recebia o empréstimo.
Aí foi uma novela, não sei quem estava aqui na época, de o CPF não está dando validade para crédito, o marido não deixa. É muito desafiador, né? Foi muitos desafios que a gente se deparou, porque o sonho, a utopia era de que dava certo. De forma voluntária e solidária, dava certo. A gente recebeu o material, produzir e entregamos. Mas quando a gente tem que comprar? E quando a gente tem que investir? A gente tem que investir nosso tempo e também a dimensão econômica. Como é que... E aí a gente começou a ter as primeiras dificuldades de identificação do potencial da rede em acessar crédito. Porque o microcrédito da AGN não era no nome da rede, nem no nome da cooperativa, era no indivíduo, era no CPF. Né? E isso dificultava um pouco as pessoas a confiabilidade. Até mesmo porque o que era a rede? A rede não existia. A rede era o que a gente idealizava. Né? A gente estava querendo juntar os potenciais. E aí o valor da emenda não foi constitucional, estava dando direcionamento inconstitucional, porque a emenda era para a saúde do mandato de Isolda, disponibilizou assessoria para elaborar projeto, mas quando foi para comprar a matéria-prima, a emenda era para a saúde e eles não estavam considerando que o investimento, o jurídico, né, da análise do direcionamento do recurso, estava dando constitucional, porque era para pagar o serviço das mulheres, que ia produzir o lençol e ia atender a saúde. Então, isso não ficou muito aceitável pelos órgãos de controle da época da pandemia, que os órgãos de controle estavam tudo em cima, para que não houvesse nenhum desvio de condição, de funcionalidade, de serviço, né, e de recurso. E que está correto, não está errado, não. Só está errado ele não conseguir interpretar a nossa ação, mas o órgão de controle, eles estavam cumprindo aquilo que era determinado e que era necessário no momento. E aí, no final das contas, o sonho era os 200 mil, já que os 20 mil não deu, os sonhos, a gente passou 5 meses reunindo com a Secretaria de Administração, o secretário Pedro Lopes super empolgado com a rede, a gente fazia reuniões, vai dar certo, gente, está tudo encaminhando, a AGN está pronta para disponibilizar uma primeira parte, né, do recurso para a gente iniciar a produção e fazer essa entrega. E a Secretaria de Administração no apoio ao trâmite do processo de compra pública, pela Secretaria de Administração do Estado. Conversado com todos os atores de interesse, a gente precisava de um CNPJ, e veio a Rede Chique-Chique, que o foco maior da Rede Chique-Chique é a agricultura familiar, o seu estatuto, ele é... Mas lá no meio dos seus documentos tem lá serviços. E aí a gente considerou que, como era a contratação das mulheres para produzir o lençol, poderia se enquadrar no estatuto. Então, a gente fez estudo de todas as formas, foi um grande aprendizado. No final das contas, quando a gente fechou, dialogou, articulou, fez parceria, no final das contas, a CESAP tinha fechado uma licitação, um processo licitatório que dura uns 6 meses, e nesse processo licitatório, o lençol estava a aquisição de 300 mil lençóis, e cada lençol saía a R$ 17,90. E o nosso lençol, com todos os custos milimetricamente calculados, com o apoio da logística que o governo do Estado tinha colocado como contrapartida, o apoio logístico para a distribuição da matéria-prima, com o apoio do microcrédito para a disponibilidade de uma parte do recurso pela AGN, a rede toda esperando, né, que desse certo, mesmo com tudo isso, o nosso lençol ficou a R$ 27,90, R$ 10 mais caro do que o preço da licitação do setor convencional, né, que é mercado. Compra pública é mercado. E aí, o mandato de Isolda, que seguia acompanhando, como tinha a experiência do PECAFES,
Não, aí ficou inconstitucional. A governadora Fátima Bezerra, se ela comprasse da rede solidária de confecção, que era da Cooper Chic, que já tinha entregue a documentação e tudo para contrato, se comprasse, ela estaria realizando uma improbidade administrativa em plena crise econômica e crise sanitária. Então, foi inviabilizado o nosso projeto. E aí, a Elis, que era a assessoria do mandato de Isolda, ela disse, bom, a gente tem a experiência do PECAFES, né? O Estado só compra, o Estado brasileiro e o Estado do Rio Grande do Norte, ele só compra da agricultura familiar para a alimentação escolar porque é obrigado em lei. Não porque é bonitinho. Não é porque a agricultura familiar é legal. Não, é porque é obrigado em lei. Independente de qual seja o governo que esteja, ele vai ser obrigado a cumprir. Ele vai botar dificuldade, mas ele vai ter uma obrigatoriedade porque tem um instrumento legal que define que pelo menos 30% da merenda escolar tem que ser de origem da agricultura familiar. O cardápio da merenda escolar tem que contemplar os produtos da agricultura familiar da região, do território, do Estado, para depois, não tendo, é que busca outras alternativas. Dá mais trabalho para o gestor, o diretor da escola, mas faz porque é lei, não é porque é bonito. Então, pensando nessa reflexão, a gente disse, então, pronto, se esse é o caminho, vamos tornar lei. Daí surgiu, deu uma pausa no projeto, muitas mulheres desacreditaram, muitos grupos não quiseram seguir nas nossas conversas, porque eu entendo, né, mexeu nas emoções, nos sonhos, nas utopias. Paralelo a isso, a gente fez um diálogo com a Secretaria de Educação, que seguia comprando máscara de pano nas escolas, e aí alguns empreendimentos conseguiu estabelecer um diálogo com as escolas do Estado, dos seus municípios, e alguns conseguiram fazer, mas era muito descentralizado, então a gente não tinha como fazer um processo de obrigatoriedade, era muito da relação e da sensibilidade do diretor da escola, mas eu acho que aconteceu alguma coisa desse cenário. Eu sei que Jandaíra tentou, não sei se conseguiu, mas Porto Alegre conseguiu vender para o município, Santa Cruz conseguiu para o município e para os municípios vizinhos. Teve alguns grupos que conseguiram, outros não, outros deram com a porta na cara. A gente tentava fazer o diálogo à distância, mas não avançamos. Bom, depois a história da máscara, ela já foi começando a liberar o não uso de máscara, né, como meio de proteção, já foi criando outras medidas de cuidado. E aí, então, paralelo a esse diálogo, a gente foi discutindo a criação do PESES, o projeto de lei, que hoje é lei, que é o Programa Governamental Programa de Compras Governamentais da Economia Solidária, considerando o segmento têxtil e de confecção. Bom, a gente tem uma lei que agora obriga o Estado a abrir seus processos de compra e considerar a compra de empreendimentos de economia solidária do segmento de confecção. Aí, o que o Estado compra? Porque a gente fez estudo, né? O que o Estado comprava? Os kits hospitalares, a maioria dos itens, capote, lençol, toalha, pijama, um monte de coisa lá que eles dizem que é tudo com tecido, certo? E tem demanda de compra de fardamento policial, que aí eu acho que é pesado para nós, porque é um tipo de produção muito específica, muito especializada. Eu acho que a gente tem capacidade mais na frente. Aí tem fardamento escolar, porque o Estado tem várias coisas do Ministério Público de que tem que fornecer o fardamento escolar, ainda não tá fazendo, mas há uma determinação.
E o sistema prisional, os pijamas, as vestimentas do apenado ainda é de responsabilidade da família, mas ele está sob tutela do Estado, então o Estado tem que cobrir isso. Então, tem essa demanda das roupas e rouparia, de uso da pessoa que está em situação de privação de liberdade. Então, tem mercado. Aí veio, paralelo a isso, a gente mantinha a organização e puxando parceria, puxando organizações para perto, para, gente, esse negócio vai avançar, a gente vai ter a lei, a gente precisa organizar o setor de confecção. Porque o setor de confecção, ele precisa estar organizado para produzir em escala, porque não é 5 panos de prato, não é 5 conjuntos de cama, é milhares, né? Centenas de milhares de determinado produto que a gente se habilitar a fazer entrega numa compra pública. E aí, a rede, ela foi daí que a gente, na parceria com a Inicies, com a incubadora, o professor Roberto, eu apelei muito, aí depois Helena foi conquistada a esse projeto, e aí veio a Caritas, se somou, aí a gente veio o conselho que diz assim, isso aqui é um instrumento bacana, de entrega da política estadual da economia solidária. Então, a gente veio nesse esforço de dizer, ó, a rede solidária de confecção, é possível a gente organizar esse segmento se tem certo mercado institucional. Mas para que nós acessemos. Para que nós acessemos esse mercado, a gente precisa estar muito organizado, tanto na capacidade de produção, daí a importância do projeto na qualificação da produção, de orientação da produção, da qualificação da gestão. A gente vai estabelecer relação econômica com o Estado. Não é mais aquela relação de compra direta lá de você com o consumidor, lá na banca da feira. É uma relação de Estado. Então, a gente precisa da qualidade, da padronização. A gente precisa se capitalizar. A gente precisa olhar para o crédito como um instrumento impulsionador, não como dívida. As grandes empresas, elas vivem acionando o crédito do Estado para seguir rodando. Então, a rede solidária de confecção, lógico, ninguém está mandando o povo correr para amanhã para a AGN para pegar 24 mil reais de microcrédito. Não, a gente não está dizendo isso. A gente está dizendo que a gente precisa olhar para o crédito como um instrumento impulsionador do nosso desenvolvimento econômico. Né? Precisa olhar para isso com cuidado, com carinho e com atenção, porque a gente é descapitalizado. Ninguém aqui tem poupança de 100 mil reais para investir na rede solidária para receber 5 meses depois. Então, a gente precisa se capitalizar. E qualificar a nossa produção, estudar, igual as empresas fazem, quem nos fornece matéria-prima. Teve um período que eu estava pelo Governo Cidadão, eu estava fazendo umas oficinas em parceria com o Governo Cidadão, sobre gestão de empreendimentos e planejamento, né? Porque o Governo Cidadão terminou, agora precisa fazer planejamento da atividade produtiva. E a maioria das unidades de produção, e eu acho que o nosso diagnóstico também apontou isso, o nosso diagnóstico feito pela UFRN, a maioria da nossa aquisição da matéria-prima geralmente é no armarinho perto de casa. Ou numa loja no município polo. Ou até mesmo ir para Natal. Isso aumenta muito o nosso custo de produção. Para a gente produzir 5 peças de roupas, de pano de prato, de conjunto de cama,
beleza, mas para a gente produzir em quantidade, a gente não pode botar o preço de R$ 120 num lençol. Aí, para baratear, a gente tem que estudar aonde a gente vai fazer a aquisição, fazer a aderência, né, a aquisição da matéria-prima que seja, que atenda à necessidade de quem está comprando, mas que também seja o menor preço para a rede solidária de confecção. E aí a gente também tem outro desafio, enquanto rede, que é manter a organização do nosso coletivo, lá da Associação de Jandaíra, manter ela funcionando de forma organizativa enquanto associação, mas também ir dormir pensando no processo de organização, porque a rede vira uma âncora, né? Vira uma instituição âncora que reflete o processo de organização de mais de 40 coletivos. A gente tem que manter os nossos coletivos vivos para que a rede possa seguir existindo e fortalecida. E aí eu falei da organização da produção, da qualificação, né? Falei dessa questão de entender a nossa produção, entender os modos operantes da nossa atividade econômica, que é a confecção, e também a gente melhorar a gestão, né? A gestão, as relações de confiança, e para isso o projeto que está em curso, que vocês estão participando dessa aula, esses momentos de formação, ele é muito importante para nós. Por isso que eu sigo agradecendo aí, enquanto fui gestora e hoje na condição ainda sigo militante da agenda da economia solidária no estado do Rio Grande do Norte, sou muito grata à acolhida da instituição Caritas e a perseverança e a resiliência da incubadora Inicis nessa ciranda. Então, eu vou parando por aqui, eu acho que eu fiz um histórico, e aí chega aqui nós com o projeto, não necessariamente eram os 58 grupos, não necessariamente era aqueles 20 que a gente tentou fazer os 20 mil lençóis, mas a utopia e a ideia de tornar viva essa rede solidária de confecção, ela segue firme. E aí, a gente pronto, aí o PS, o Programa de Compras Governamentais, motivou a rede, né? Porque tem um mercado institucional que é certo, que a gente precisa organizar para acessá-lo. Mas, enquanto rede, a gente tem a capacidade também de pensar outros mercados, outras linhas de produção. Na própria rede, tem grupos que têm muita facilidade e têm sensibilidade para apetrechos culturais, para fantasias, para as roupas, que são sazonais, mas que é bacana que a rede possa colocar isso no seu portfólio de oferta, porque a rede oferta. A rede tem potencial, por exemplo, de buscar o setor privado hospitalar, e um portfólio entregar, mostrar a sua capacidade de produção. Tem uma capacidade enorme, alguns grupos já vêm fazendo, que é o fardamento escolar, às vezes para a escola privada, às vezes para a escola do município, né? A gente precisa colocar isso como potencial da rede para a gente também não ficar preso aos kits hospitalares, né? Não ficar preso apenas e a gente se perceber como potencial para lançar moda, como a Ascobrim vem lançando, e eu fico acompanhando todos os dias no Instagram. O que eu quero que a gente perceba é que a gente tem potencial se a gente juntar os nossos retalhos. Se a gente não se junta, fica um quadradinho frágil e isolado no nosso território. Se a gente se junta, a gente tem potencial de ganhar o mundo, tendo a solidariedade, a cooperação, a confiança, a união e o afeto, né, como um instrumento, como mola motora do nosso processo de organização. É isso. Falei muito. Muito bem, Lidiane. Dizem que as palmas no mundo virtual é assim, né? Não é batendo, mas é assim, ó. Muitas palmas para a Lidiane. Alguém quer fazer alguma contribuição, fazer alguma pergunta?
Eu acho, boa noite a todos e a todas, eu acho que para além de setores governamentais, né, tem a parte privada aí, como Lidiane disse, a hospitais, mas também tem as redes de hotéis, que aí se a gente se organizar e montar o nosso portfólio, com certeza nós teremos a capacidade de entrar nesse setor, nas redes de hotéis que é gigante. Muito bem. Sandra Maria também levantou a mão. Sandra. Oi, Lidiane, tudo bom, minha flor? Sandra da Motivarte aqui. Saudades de você, bom revê-la aqui. Conheci Lidiane aqui num evento que teve aqui dentro da comunidade, que ela veio nos visitar, nos conheceu, e ela ficou assim encantada com as nossas artesãs que temos aqui dentro da nossa comunidade. E ela foi uma das pessoas que deu força para a gente dentro da economia solidária. Foi através dela que a gente hoje está com o professor Helena, o professor Roberto, o Inicis, né? Que está com a gente sempre fortalecendo essa parceria maravilhosa. E assim, é através delas que a gente está participando desse curso maravilhoso aí, que vem para somar, porque se a gente não tivesse conhecido a economia solidária através de Lidiane, a gente não estava onde a gente está hoje, né? Participando de um curso tão gratificante, tão importante para as associações. Era para todo mundo se juntar numa roda só e entrar para a economia solidária para participar desses cursos. Parabéns, Lidiane, parabéns, muito obrigada pela contribuição que você veio nos dando, certo? Saudade de tu mesmo, quero que você venha a Santa Rita, para a gente te dar um abraço, ou então encontrar você em algum lugar, certo? Felicidade nas suas novas jornadas, né? Que eu sei que você tem novas jornadas por aí, pela frente. Você vai deixar muita saudade, mas deixou a professora Helena com a gente. E a Maria, a gente ama ela, viu? Não vou contar para ninguém, não. Cheiro, boa noite para todos. Olha aí a declaração de amores, os velhos e novos amores, né? É assim que a rede é construída. E aí, Lidiane, mais alguma palavrinha? Não, eu acho que é isso. Eu acho que quando a gente tem um compromisso, né, com aquilo que a gente acredita, a gente consegue encantar os corações. E aí eu me sinto eternamente responsável por aquilo que eu cativo. É por isso que a gente segue alinhando, a gente segue unindo nossos retalhos, a gente segue entrelaçando em rede, porque a gente se torna responsável por aquilo que a gente conquista, né? E eu sou muito grata, eu tenho muita gratidão por todo o meu aprendizado que visitar vocês, que está perto de vocês, me traz. Né? Sinto muita falta, inclusive, de vivenciar as experiências de economia solidária. Aqui em Brasília as coisas são mais distantes. A gente não consegue sair daqui para ir visitar perto, né? Mas eu estou aceitando convites para agendas no estado do Rio Grande do Norte, viu, dona Helena e seu Carlos Martins? Sim, querida. Para a gente chegar como autoridade. Já tem data para a senhora. Depois eu digo no privado. Para a gente chegar como autoridade. Já tem uma data linda para a senhora vir. Maravilhosa. É isso. Com relação à rede, essa é a trajetória. Se sintam todas partes. Em algum momento vocês se entrelaçaram nos nós e aqui ficaram. Aí é isso. A gente segue responsável por aquilo que a gente cativa. Né? Então, somos todos e todas responsáveis pelo fortalecimento da rede.
Logo quando eu estava lá nas oficinas de construção do orçamento, de quanto de metro de linha, eu fazia, gente, vocês não podem. Aí a reunião não dava coro, o povo não chegava. Gente, vocês não podem esperar que eu toque essas coisas, porque eu não sou costureira. Eu sei fazer oficina, sei encantar os corações. Agora, costurar, eu não sei. Se a rede não tiver costureira, a rede não vai para canto nenhum. Então, é isso. Eu acho que vocês são as protagonistas dessa história, né? Dessa agenda de confecção no estado do Rio Grande do Norte. Inclusive, eu quero até saber depois como é que está o comitê, porque dia 11... É 11, meu Deus do céu. Tem um dia aí que eu vou participar de uma live no Instituto Paul Singer e eu vou falar sobre a experiência de compras públicas no estado do Rio Grande do Norte, que ainda está no campo da utopia, né? Ainda não consigo consolidar. Mas nós temos um instrumento importante e potente. É isso, seu Zé. Não sei o que você espera mais de mim. Muito bem, que bom, Lidiane, lhe rever, lhe encontrar aqui nesse percurso. Vamos chamar agora Fernandinha. Cadê a Fernanda? Fernanda vai nos ajudar. Boa noite. Então, né, Lidiane trouxe aí uma riqueza de detalhes, né, sobre o nicho, como é que foi concebida essa rede, né, como ela começou a ser articulada aí, desde a época da pandemia. Daí eu vou partir aí por alguns caminhos, que vão passar por alguns caminhos que ela já falou, né? Mas eu vou trazer aqui uns slides para a gente ver umas imagens, né? Para a gente ir recuperando visualmente também essa historicidade da rede, né? A bichinha organizada, tá vendo? A bichinha organizada. Só não sou melhor que você, porque você, ó, tá lá desde o início. E aí, então, a gente foi percorrendo todo um caminho aqui no nosso curso, né? Primeiro a gente foi entendendo o que era economia solidária, o que era reciprocidade bem viver, depois quem nós éramos, se éramos cooperativas, se éramos associações. Semana passada a gente teve uma aula com a Alzira, né? Sobre o que é uma rede de colaboração solidária, né, de cooperação solidária, que é uma tecnologia social, que é o que nós somos, né? Nós somos a Rede Solidária de Confecções. Daí, como Lidiane trouxe, né, a gente, no dia 17 de janeiro de 2023, conquistou a lei, né? A lei que institui o Programa Estadual de Compras Governamentais da Economia Solidária. E aí a gente bateu o martelo de que, a partir daqui, a gente tinha que continuar lutando para poder estruturar o segmento da confecção têxtil da economia solidária no nosso estado. E aí foi quando começou a caravana da Rede Solidária de Confecções, que foi o processo onde a gente foi conhecer vocês ainda melhor, onde a gente aplicou um diagnóstico participativo e a gente aplicava questionários socioeconômicos, que era para saber qual o perfil socioeconômico de vocês. E aí aqui tem algumas fotos, né? Aí a gente já vai vendo que Lidiane estava aí, eu também já estava aí na subcoordenadoria com ela, o professor Roberto, as bolsistas da MCs, Glória, Gláucia. E aí a gente tem vários municípios, né? Que aqui, por exemplo, aparece o município de Pureza, aparece o município de Lucrécia, as mulheres costurando, a produção de camisetas. E aqui a gente vai percebendo também que as nossas associações, os nossos grupos, eles não são só grupos de costura e de confecção. A gente também tem como potência entre nós o artesanato. A maior parte de vocês são artesãs, né? E são produtoras de diversos produtos. Nessa outra imagem aí, a gente vê grupos de Elmo Marinho, de Santo Antônio, de Sítio Novo, de Lagoa de Velhos. E aí nós temos mulheres que, por exemplo, são produtoras de rede. Temos outro pessoal que trabalha com a montagem de peças, por causa que na questão da subsistência, muitas vezes a gente não consegue colocar o nosso produto, né, no mercado da forma como a gente gostaria. Então, a gente acaba trabalhando de forma terceirizada, né? Tem grupos que trabalham nessa perspectiva, por mais que não seja a autonomia que nós quiséssemos, também trabalhamos nessa perspectiva. Aqui, mais
continuo mostrando fotos desse processo da caravana que a gente fez, né, para o diagnóstico. Aqui tem fotos com Santá, lá de Santa Cruz, com artesanato de Trairi, lá de Santa Cruz também, o empreendimento de Dona Daza, né, lá de Porto Alegre, as mulheres da Amélia Confecções, a loja delas ali de lingeries, Lidiane lá olhando as lingeries para ver se comprava uma. E aí também, aqui outras imagens, né, do pessoal lá de Jandaíra, de Pacifica. Aqui a gente também traz uma máquina de sublimação nessa foto, né, que nós somos empreendimentos de confecção, então nós também temos máquinas, né, eu acho que isso é um dos nossos potenciais. Quando a gente realizou a tarefa de casa, em um dos percursos aí que a gente pediu de atividade para vocês, a gente identificou que vocês tinham mais de 277 máquinas, né? Então, nós somos muitas mulheres, mas nós também estamos bem equipadas, né? Isso é muito importante. Outras visitas que fizemos aí, a Tangará, Pacifica, Major Salles, né? Então, nesses momentos, a gente estava se aproximando de vocês, falando que a lei existia, querendo conversar com vocês para entender melhor quem vocês eram, né? Visitamos aqui também empreendimentos de Campo Redondo, de São José do Mipibu, Elmo Marinho. Aqui foi quando a gente conseguiu reunir vocês lá no Mercado da Agricultura Familiar e Economia Solidária, né? Para fazer o diagnóstico com as mulheres da região metropolitana, né? Nessa foto aí tem muitos de vocês, né? A gente não conseguiu visitar todos os grupos nesse período, mas a gente fez essa estratégia, né, de juntar vocês lá no mercado. E aí tem um mapinha, né, que foi, inclusive, Luana quem fez, né, trabalhou na subcoordenadoria comigo, com Lidiane. E aí esse mapinha, ele mostra como é que a gente está organizada no estado do Rio Grande do Norte. E aí a gente percebe o nosso potencial, né, num estado que é grande, e que a gente está bem dividida e bem espalhada, né? Nós estamos aí em vários territórios do Rio Grande do Norte, né? O Rio Grande do Norte, ele é dividido em 10 territórios pelo sistema dos territórios da cidadania. E aí nós nos encontramos em uma média de 7 territórios, se eu não estou enganada. E aí estamos em todos esses municípios, que são muitos dos que eu falei para vocês, né? Esse mapinha... ele foi feito pela Luana, ele precisa, no caso, ser atualizado por uma de nós. Aí agora a gente já conseguiu, né, mapear outras experiências de economia solidária, como de São José do Mipibu, de Upanema, de Pau dos Ferros, né, que precisam ser acrescentados aí nesse mapinha. E aí, né, esse diagnóstico participativo, ele resultou nesse relatório, que é um relatório que, inclusive, eu já mandei para vocês no grupo de WhatsApp, que é um relatório que ele tem aí uma média de 65 páginas, que ele descreve todos os dados de todas as perguntas que a gente fez a vocês, né? Então, aquelas perguntas que a gente fez a vocês, todo aquele processo de pesquisa, gerou um documento, né? E esse documento, ele tem um registro de quem é que vocês são, como vocês estão organizadas, quais são as potencialidades de vocês, quais são os desafios de vocês, como vocês se avaliam, né? E aí, só para ter uma estimativa, né? A gente fez uma média aí, né? Na época que a gente sistematizou esse relatório, foram advindos do diagnóstico participativo de 36 experiências, né? Dessas 36 experiências, que são associações, cooperativas e, em menor número, grupos informais, que também são, né, de confecção, de artesanato, e alguns também estão vinculados a experiências de agricultura familiar. Vocês disseram para a gente que, no total, somando homens e mulheres, vocês eram aí uma média de 760 pessoas, né? Então, essa rede, em sua organicidade, de forma geral, não só as costureiras, ela tem aí essa média de 760 pessoas. Quando a gente vai ver só o número de mulheres, aí esse número baixa para 660.
mas aí a gente vê que ainda assim é predominante o número de mulheres ao invés do número de homens, né? Existem homens, sim, entre nós, mas nós, na Rede Solidária de Confecções, somos prevalentemente mulheres. E quando a gente vai mais a fundo e pergunta assim, quantas de vocês vivem unicamente da costura como fonte de renda? Esse número já baixa. Ele baixa para 175 pessoas. Então, sim, somos muitas, mas costureiras, nem todas que estão inseridas nos grupos são costureiras. Por quê? Porque esses grupos, eles também são grupos de artesanato, esses grupos também são grupos que desenvolvem atividades de associações comunitárias, né, com cunho mais social, mas nós somos muitas. E aí, esse resultado, né, que é esse relatório, ele foi a base, o registro, para que a gente pudesse fundamentar um projeto, né, que foi o projeto que foi submetido ao MDS, que é o Ministério do Desenvolvimento Social, né? Então, hoje, nós estamos realizando essas atividades com vocês, assim como a gente já realizou o nosso seminário de lançamento, a gente realizou oficinas territoriais, caravanas, visitas, reuniões dos núcleos animadores. Tudo isso é fruto da submissão desse projeto, né, que é uma parceria aí da UFRN, da NCIS, com apoio da Subcoordenadoria da Economia Solidária, das CETAS, do Engenheiros Sem Fronteiras, do CEPS, da Caritas, do IFSOL. Então, nós temos um projeto que teve que ser desenvolvido, que teve que ser escrito, que até onde eu sei, Lidiane e Roberto ficaram noites e noites de madrugadas lutando para poder fazer esse projeto, e esse projeto foi para o MDS, e aí eles pediam correção, e esse projeto voltava, e o professor Roberto e Lidiane tinham que se articular, e isso também mobilizou a força dos bolsistas da NCIS, né, para poder escrever esse projeto, que foi quando a gente conquistou aí os nossos primeiros 500 mil reais, né, e é com esses 500 mil reais que a gente vem desenvolvendo as nossas atividades, e que a gente vai desenvolver as atividades ao longo aí dos próximos 12, 16 meses que o projeto ainda está valendo. Daí, né, houve o seminário de lançamento do projeto, né, que é denominado Rede Solidária de Confecções, Mulheres Tecendo Alternativas de Inclusão Socioprodutiva no Rio Grande do Norte, que aí foi um momento que foi o ápice, assim, da gente conseguir visibilidade, né? Que foi quando a gente conseguiu reunir a governadora Fátima Bezerra, conseguiu reunir vários secretários, vários deputados da Frente Parlamentar da Economia Solidária, né? Conseguiu reunir vários gestores e a gente conseguiu chamar a atenção e dizer, nós, mulheres do setor de confecção, da economia solidária, existimos e nós queremos aqui um meio para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa gerar renda, porque o mercado é competitivo, né? E a gente precisa aí dessa colaboração de uma política pública que se estruture para o nosso perfil, né? Então, aí, nós conseguimos realizar a nossa primeira atividade, onde a gente conseguiu reunir vocês, né? E isso foi um grande momento. E aí tem várias fotos de vocês, né? Que são as protagonistas desse processo, né? Que são as nossas costureiras, que são as nossas gestoras, porque cada empreendimento tem uma gestão, né? E vocês são responsáveis por isso, né? Então, aqui, palminhas para vocês, né? Que são as protagonistas desse processo e que, juntas lá, nesse momento, puderam dar a cara e dizer, nós estamos aqui, nós queremos esse direito, nós queremos conquistar isso enquanto política pública, né? Daí, a gente também conseguiu aí chamar a atenção de diversos atores do campo da política, que é muito importante, né, como eu havia falado, a governadora Fátima Bezerra, a deputada Isolda Dantas, que apoiou aí no projeto de lei, que é da primeira lei, né, que ela é a autora, a deputada Divaneide Basílio também, né, que inclusive colocou uma emenda para a gente, né, uma emenda parlamentar aí, se eu não me engano, de 100 mil reais ou é 150 mil reais. Então, assim, aos poucos a gente foi... Quanto? 100 mil. 100 mil reais aí da deputada Divaneide, né? E aí também temos a parceria do Fernando Mineiro, né?
que vem nos apoiando no sentido do diálogo com o sistema do Senai e ao outro lá, para que a gente possa executar os cursos com maior capilaridade, né? Porque a gente está nessa etapa aqui dos cursos online, para o nosso primeiro curso agora, né? Que é de Economia Solidária e Rede de Cooperação Solidária, mas logo mais a gente vai ter os cursos presenciais, né? De corte, costura e modelagem. Então, assim, esse seminário de lançamento, ele foi o momento da gente conseguir ter visibilidade, né? E dizer, nós estamos aqui. Só que o seminário, né, para além daquele momento de lançamento, para aquele momento político, ele teve toda uma organização, né? E essa organização, que faz parte do que nós queremos aqui enquanto economia solidária, ela foi baseada na metodologia da educação popular. E aí eu acho que vocês percebem, né, que a gente tem todo o cuidado de sempre que a gente chega, a gente faz um momento de acolhimento. E sempre que a gente sai, a gente também faz um momento de despedida, né? Que é justamente essa característica diferente que o nosso projeto tem, que é essa característica da educação popular, de ver a gente como um sujeito histórico, como um sujeito que perpassa afetos, que perpassa a dimensão do emocional, né? E aí, outra característica também dessa dinâmica da economia solidária em diálogo com a educação popular, é que os nossos processos de formação, eles querem despertar em vocês o sentimento, e acho que tem um caminhão aqui, gente, fazendo muito barulho. O sentimento de liderança, né? E aí essa é uma das características que a gente preza muito aqui, é que vocês se vejam enquanto lideranças e protagonistas desse processo. Gente, me diga uma coisa, esse caminhão tá fazendo muito barulho, não tá? Não, para a gente não, faz só para você. A gente tá de boas, a gente só escuta a sua voz. Ai, que bom, então. E aí, enfim, né? Tiveram várias partes do processo desse seminário, né? Onde a gente conversou com a AGN para poder dialogar sobre o crédito, né? E a Elidiane traz aí na fala dela aspectos muito importantes do processo de organização dessa rede, que é também pensar nessa questão do crédito, que vai ser necessário, porque a lei ela tem muitas potencialidades, mas ela também tem limites, né? A gente também dialogou aí com a Unicafes e com a Rede Chique Chique, que são experiências de rede no estado do Rio Grande do Norte, né? Que trabalham com agricultura familiar, mas que também são inspirações para que a gente possa estar pensando aí como é que vai ser nosso processo organizativo à medida que a gente vai avançando, né? Tem aí uma foto do professor Roberto e a professora Sandra apresentando para vocês como é que ia ser organizado esse projeto que está em execução, né? Então, a gente sempre buscou trabalhar com vocês na base da participação e na base da transparência, né? Nesse seminário, a gente também trabalhou em grupos, né? Já organizados por arranjo territorial, que foi uma metodologia de organização que a gente encontrou para poder estar trabalhando com vocês, né? Porque vocês viram lá naquele mapa do Rio Grande do Norte que vocês estão muito espalhadas no estado, né? E que por vezes vocês estão distantes umas das outras. Então, às vezes, as relações de uma pessoa que está nessa ponta do estado com uma pessoa que está nessa ponta do estado vai ser muito difícil, né? Então, a gente buscou essa estratégia que começou a ser pensada a partir desse seminário, né? Aí, né, durante essa trajetória, né, nós conquistamos logo após o seminário, né, que aconteceu em meados de 18 e 19 de agosto de 2024? Foi 24? Foi 24. E aí, logo em seguida, né, após a gente conseguir toda aquela visibilidade ali no evento, a gente conseguiu o processo de regulamentação da lei, né? Porque não basta a lei ser sancionada, a lei precisa ser regulamentada. O que significa isso? É um instrumento que vai dizer como é que essa lei vai funcionar, quem é que pode acessar, o que é necessário para que isso seja acessado de tal modo, quem vão ser os órgãos que vão
monitorar o funcionamento dessa lei. Então, durante essa trajetória, a gente teve aí um intervalo, né, entre o sancionamento da lei e a regulamentação da lei. Logo em seguida, a gente percebeu que a gente precisava, a gente não conseguia estar fazendo sempre encontros com todas as pessoas, né, dessa rede. Então, a gente montou lá no seminário a dinâmica de um núcleo animador, onde a gente solicitou que as mulheres dos grupos se colocassem, aquelas que gostariam, como lideranças para poder montar esse núcleo animador, que seria como um núcleo coordenador da própria Rede Solidária de Confecções, formado por mulheres da rede, e não somente por pessoas das organizações e das instituições de apoio, mas também por vocês, né? Então, essa foto aí é de um dos nossos encontros lá nas setas, né? Onde a gente começou a amadurecer alguns dos processos que estavam por vir. Um deles era o processo de continuidade, para que a lei ela entrasse em processo de execução, né? E aí, durante esse processo, né? No primeiro diagnóstico participativo que a gente fez, a professora Helena ela estava em outra dinâmica, que ela estava fazendo o pós-doc dela. Aí, quando ela voltou do Rio de Janeiro, ela porque queria muito conhecer vocês, né? Então, a gente fez aí uma maratona da Rede Solidária de Confecções, onde a gente não conseguiu visitar todos os grupos, mas a gente conseguiu visitar boa parte dos grupos, que são os grupos que estão mais próximos da região de Natal, né? Então, aí nós temos visitas que fizemos ao grupo de São José do Mipibu, ao grupo de Goianinha, ao grupo de Santo Antônio, de Pacifica, de Lagoa de Velhos, de Elmo Marinho, né? A gente também conseguiu ir a Sítio Novo, conseguiu a São Miguel do Gostoso, conseguiu ir a Pacifica, Pureza, Jandaíra, Elmo Marinho. Então aí, né, vocês já estão vendo fotinhas da gente tudo juntinha, tudo abraçada. Por quê? Porque quando a gente fez essas fotos aqui, a gente já tinha se aproximado mais de vocês. Vocês já tinham compreendido mais dessa trajetória da gente. Até os nossos laços de afinidade já estavam mais próximos, né? Já dá para perceber uma diferença entre essas fotos e as primeiras fotos que eu mostrei para vocês, né? E aí a gente está nesse processo, né? Nessa caminhada e nessa trajetória que está sendo construída, né? Em 9 de novembro de 2024, né, foi decretado, saiu no Diário Oficial, a instalação do Comitê Gestor da PESES, que, no caso, esse é o terceiro passo que foi dado institucionalmente e juridicamente, o qual, né, esse Comitê Gestor, que são as diferentes instituições que representam as cadeiras do Estado, mas também as cadeiras da sociedade civil, foi instalado para que começasse a olhar como é que a gente vai executar esse programa, né? Então, nós estamos aí com esse comitê gestor instalado e que está em processo aí, né, por parte principalmente de nós que estamos aqui, Inicis, Caritas, Rede Solidária de Confecções, que possui 2 representantes, 2 cadeiras, né, uma titular e uma suplente. Então, estamos nesse momento aqui, onde esse comitê gestor ele foi instalado e nós estamos em processo para que a nossa primeira compra pública ela venha a se realizar. Mas aí a gente também vivenciou outro momento aí, né, ao longo desse período, que foi quando a gente reuniu vocês nas oficinas territoriais. Essas oficinas territoriais, elas aconteceram com o objetivo de fortalecer a identidade de Rede Solidária de Confecções de vocês, porque, como o Lidiane mesmo falou, né, em alguns momentos, por as coisas funcionarem com esse espaço de tempo, a gente vai ficando desanimado, mas nós aqui, que estamos nesse processo de apoio de vocês, a gente está aqui para que a gente continue, né, para que a gente não tenha conquistado somente um instrumento jurídico, mas que a gente, de fato, faça com que essa lei execute e ela possa proporcionar trabalho e geração de renda para vocês e para suas famílias, né? Então, a gente realizou oficinas. Essas oficinas elas foram organizadas pela dinâmica dos arranjos territoriais, né? Onde vocês começaram a se reconhecer nessa dinâmica, né? Então, aí nós temos uma foto de um encontro que nós realizamos lá em Santa Cruz, que reuniu os grupos do território do Trairi e do Seridó, né? Que aí envolve vários municípios.
Também realizamos um encontro das terras potiguares, né, que reuniu todos os grupos da região metropolitana aí de Natal, Parnamirim. E aí temos essa foto belíssima já, aí todas juntinhas. Também realizamos uma outra oficina com arranjo territorial do Mato Grande, do Sertão Central do Cabogi, né, que são os grupos ali da região de São Miguel do Gostoso, Pureza, Diogo Lopes. E aí também reunimos os grupos do Alto Oeste e a Sul-Mossoró, que já está mais distante aqui do nosso litoral, certo? E reunimos também os grupos do arranjo territorial do Potengi e Agreste Litoral Sul. Essas fotos, elas já retratam o quanto a gente conseguiu, né, conquistar coisas e estar juntas para continuar esse caminho, continuar esse percurso. É claro que não tem todas as mulheres, por causa que, infelizmente, todo o processo que a gente faz, a gente tem que fazer tentando economizar os recursos que a gente tem, né? Porque todas as atividades a gente tem todo o cuidado de tipo, ter alimentação, ter ajuda de custo para o transporte de vocês, né? E aí, né? Esse aqui é mais um dos encontros do núcleo animador da rede, né? Onde a gente construiu aí os primeiros passos da construção da Carta de Princípios da Rede Solidária de Confecções, né? Porque a gente já vivenciou aí processos de amadurecimento para fortalecer essa identidade de Rede Solidária de Confecções. A gente já conseguiu, né, avançar juridicamente aí por todos esses instrumentos que eu falei para vocês. A gente já tem um relatório publicado, né, que consolida e registra o perfil dos grupos e o perfil socioeconômico das mulheres que compõem a rede, né? E aí nós estamos nessa fase, onde nós temos que construir uma carta de princípios e um regimento interno, ou seja, um documento, que nem vocês têm o documento da associação de vocês, de estatuto, de regimento interno, isso também vai ser necessário para a rede, né? Para que a gente consolide esse instrumento, essa tecnologia social que nós somos, de forma mais formalizada, né? Com um documento. E aí eu coloquei aqui RSC, que é para quando vocês verem essa sigla RSC, vocês saberem que RSC é vocês, é a Rede Solidária de Confecções. Vocês já têm uma sigla, já que esse nome é tão grande, quando vocês for digitar, vocês já podem botar RSC. E aí, né, essa é uma história em construção, né? É uma história que ela está se dando aqui hoje, nessa noite, né, com esse curso, que é o nosso primeiro curso, porque quando a gente visitou vocês nas oficinas territoriais, a gente fez um processo, né, de diálogo com vocês para ver quais seriam as nossas prioridades, né, em relação aos cursos que iríamos fazer. Então, a gente tomou aí por uma decisão coletiva que vamos realizar 4 cursos, né, 2 cursos híbridos online. O primeiro é esse que nós estamos aqui hoje, que é de Economia Solidária e Rede de Cooperação. Depois nós vamos ter um curso presencial, né, de corte, costura e modelagem. Depois vamos voltar a ter um curso híbrido que vai ser sobre gestão, produção e comercialização, né, onde a gente já vai aprender outros aspectos, né, desse processo de funcionamento dos empreendimentos e da rede solidária. E também vamos ter um curso de operação e manutenção de máquinas, presencial. E aí, ao longo das próximas aulas, a gente vai estar trazendo aqui outras temáticas importantes, como temáticas que a Lidiane lembrou muito bem, como a questão do crédito, como a questão do Fundo Rotativo Solidário, que são a dinâmica das finanças, que são as dinâmicas mais econômicas. Porque a gente percorreu até aqui um percurso muito conceitual das concepções, né, do que é economia solidária, do que é reciprocidade, do que é bem viver, de como é que funciona uma cooperativa, uma associação, uma rede. Mas agora a gente também vai partir para esse outro olhar, que é o olhar do mercado, dos mercados das compras públicas e dos mercados alternativos, os quais podemos estar nos inserindo também, né? Então, de modo geral, é isso. Né? Eu quero agradecer aqui a vocês e a minha exposição, complementando o que foi trazido com a riqueza de detalhes enorme por Lidiane, é essa, né?
Então, agora eu passo a palavra para você, Zé Carlos. Que bonito, né? Eu vendo essa história, esse resgate todo, tem um ditado que diz que a gente só ama aquilo que a gente conhece. Então, conhecer essa história é um processo de amor recíproco e de construção feita a muitas mãos. Professora Helena, alguma contribuição nesse sentido? Oi, gente querida. Deixa eu abrir a câmera. Menina, minha internet está meio instável, teve uma hora que eu caí. Mas eu não estou com o meu joelho ralado, hein, gente? Eu caí, sacudi a poeira e voltei de novo. Gente querida, olha, escutar essa história deixa o coração da gente quentinho, não deixa? Vamos fazer um abraço assim? Vamos abraçar todo mundo, vamos abraçar a Lidiane, que faz tempo que a gente não via, que não se encontrava, não é isso? Vamos abraçar todas as companheiras, olha que coisa mais linda. Vamos fazendo esse gesto de abraço, demonstrando todo o nosso carinho, compromisso com essa história. São muitas pessoas, né, para ajudar vocês, é muita energia, é muito compromisso, é muita dedicação na construção dessa rede e nada disso será em vão. Nada está sendo em vão, não é isso, Lide? Tudo isso que a gente está construindo desde a pandemia, né? Isso vai ter um salto de qualidade muito grande nas nossas vidas, num futuro próximo. É para isso que a gente está se esforçando, está trabalhando, está se dedicando, né? Estar em rede é um permanente balançar, não é isso? Estar em rede não é fácil. Tem horas que a rede quer rasgar, né? Quando a gente costura ali vários retalhos, aí, às vezes, uma linha quer se soltar e vai fazendo um buraquinho assim no meio da coxa de retalho, não é isso? Mas aí a gente vai lá e remenda. São os momentos de fraqueza, são os momentos de dificuldade, mas a gente é mais forte que isso, a gente vem aguentando e vem construindo essa história desde a pandemia. A gente salvou vidas na pandemia com a construção das máscaras. E agora a gente vai possibilitar muita vida e muita qualidade de vida na hora que a gente começar a acessar os benefícios do programa PESES. É essa a nossa luta, não é? E muito importante, Lidiane ter resgatado essa nossa história para mostrar, na pandemia, a gente fincou, né, ali o nosso primeiro retalho, né, Lid? E aí, Lid foi trazendo essa história e Fernanda complementa com essas últimas ações que a gente realizou em 2004 e agora em 2005. O diagnóstico é importante porque mostrou quem somos nós, o nosso tamanho, a nossa capacidade, mas mostrou também o tamanho do desafio que nós temos. E a gente consegue, a gente foi colocando ali os retalhos na nossa coxa, não é isso? E a gente continua tecendo essa nossa coxa, tecendo essa nossa rede e tecendo com muita coragem, com muita determinação, com muito trabalho e com muita formação. Se a gente não fizer a formação, a gente não se fortalece. Se a gente não fizer a formação, a gente não constrói uma identidade. Quero encontrar vocês para dar um grande abraço e eu quero escutar vocês dizendo: meu nome é Maria, é Josefa, é Silvana, é Mirelle, e eu faço parte da Rede Solidária de Confecções.
Eu quero escutar vocês falando. Meu nome é Silvana, está aqui com a câmera aberta olhando para mim. Meu nome é Sônia, que está aqui com a câmera aberta olhando para mim. Meu nome é Tânia, não é? Eu faço parte da associação tal, do município tal, e sou da Rede Solidária de Confecção, né? Na hora que a gente diz eu sou da Rede Solidária de Confecções, a gente está assumindo essa identidade para a gente está assumindo essa rede como importante, né? Para as nossas vidas, né? Eu sei que a gente está ansiosa, que esse programa comece logo a ser executado, né? Zé Carlos, Lídia, Fernanda, né? Glorinha e Gláucia, que estão aqui também, são bolsistas da Inicis e têm contribuído enormemente também para fortalecer a rede. E a gente está ansiosa, por que esse negócio não começa? Por que esse negócio não começa? Né? Mas vai dar certo. A política pública ela anda a passos lentos, mas a gente é resiliente, a gente é forte e a gente não se deixa esmurecer. Não é isso, Lide? A gente não se deixa esmurecer. Não tem esse negócio de queda, não. A gente cai em pé. Todo mundo ali de mão dada, não é isso? A gente cai em pé, tá certo? Então, Você é igual um gato. É o que, Aparecida? Você vai cair igual um gato, só cai em pé. Sim, são as gatinhas da Rede Solidária. Mas é isso, é esse fortalecimento. E a nossa alegria, viu, Lide, é que a gente está a 12 aulas já, hoje é a 12ª, né? Nós estamos já a 12 aulas, mantendo uma frequência muito boa, todo mundo muito interessado no debate, e logo vão começar os cursos presenciais, né? Isso que Fernanda mostrou para a gente. Nós vamos começar os cursos presenciais, e os cursos presenciais vai ser um ânimo e uma força muito grande, porque a nossa intenção é que os cursos presenciais de corte e costura, mesmo vocês sendo, né, expert em corte e costura, mas o curso será direcionado para as peças que nós pretendemos produzir para o governo do Estado, tá? Então, o nosso curso, ele é direcionado cada vez mais, qualificar a produção de vocês, para a gente mostrar para o Brasil como é que faz uma política pública de economia solidária na área de confecções e na área têxtil. A gente vai mostrar para o Brasil, porque a gente tem essa capacidade instalada, né? A gente tem a capacidade humana, são grandes costureiras em todos os territórios, né? E nós temos uma capacidade técnica e de infraestrutura instalada para executar o programa. Então, esse é o nosso esforço. Eu estou muito feliz e cada vez mais firmar os nossos pés e construir raízes, né, com a força das mulheres e dos homens que compõem a Rede Solidária de Confecções. Aí é isso. Eita, que eu falei, foi apaixonada, né? Menina, eu não vejo a hora de dar um abraço nas minhas comadres tudinho. Mas não, cuida! É isso, Zé Carlos. Então, gente, tem alguém aqui que está no começo, lá do processo das máscaras, o primeiro processo, tem alguém aqui na sala? Sim, Zé Carlos. Eu fiz parte. A Associação do Campo Redondo, ela fez parte. Conta aí um pouquinho rápido para a gente como foi que foi. No começo, né, surgiu essa necessidade, né, das máscaras, de fazer, a gente fez 5.000 máscaras, né, para o Estado, e 5.000 para a nossa, no caso era 10.000, né, aí 5.000 ela ficou na cidade, né, que era para a prefeitura, e 5.000 máscaras foi para a governadora. Eu acho que foi bem assim. Eu sei que a gente
se reuniu, né, as costureiras, e a gente confeccionou essas máscaras. Olha aí que história bonita, né? Alguém que chegou já caminhada, já um pouco avançado, alguém que entrou depois, viu como é bonita essa construção coletiva? E fora essas máscaras, né, a gente também, associação, a gente confeccionou, assim, foi uma quantidade tão grande que a gente, depois a gente até se perdeu, mas ficou em torno de 18 mil máscaras, né, que a gente também confeccionamos, né, voluntariamente para dar às pessoas que não tinham condições. A gente também fez máscaras a R$ 1 na época, né? Porque tinha muita gente que não tinha condições. Muito bem. Veja quanta capilaridade essa rede vem sendo construída, né? Com tantas mãos, há muitas mãos. E aí, esta rede, claro, ela tem algumas potencialidades que nós estamos vivenciando nesse período de formação. É importante lembrar, como já foi lembrado por Fernanda, pela professora Helena, né, as formações das mulheres em empreendimento solidário, fortalecendo a sua autonomia econômica e, claro, num processo de promoção da justiça social. Esse processo de capacitação híbrido e presencial, né, a formação que vem abordando desde princípios da economia solidária, vai chegar também a técnicas, né, como corte, costura e manutenção de máquina, são potencialidades que essa rede vem construindo. Uma outra coisa que eu acho bem bonito é essa construção coletiva, né, onde você tem aí a universidade, a Unicis, o Conselho Estadual de Economia Solidária, você tem o IFRN, a Caritas, né, o Engenheiros Sem Fronteiras e tantos outros parceiros que vêm aí dando suporte e fortalecendo esse processo de capacitação. Uma outra coisa que eu acho bem interessante, viu, professora Helena, Fernanda, Lidiane, é que esse projeto ele também valoriza, né, o combate às opressões de gênero e de raça, promovendo sempre um ambiente de respeito e inclusão. Eu acredito que esse processo só visa a fortalecer essa iniciativa socioprodutiva, né, que busca aí promover a inclusão de mulheres no mercado de trabalho, claro, com todo esse processo de capacitação que nós estamos vivenciando. Porém, esse processo vai gerar para nós alguns desafios, né? Um deles é esse processo, por mais que eu, na última reunião da comissão, falei para a professora Helena, professor Roberto, que tem me chamado a atenção a participação ativa das mulheres no curso. Não é toda a capacitação modular, com um formato de encontros tão diversos como os dos cursos que nós estamos vivenciando, que tem juntado tantas mulheres todas terças e todas quintas, demonstrando aí o compromisso de cada uma de vocês nesse processo de formação. É claro que também há limitações, né? A internet nos coloca alguns limites. A internet pode não funcionar, pode estar caindo, e isso, né, gera aí um pouco de dificuldade, né, sobretudo no acesso à tecnologia, mas o número de participantes nesse processo, a minha análise, a minha avaliação é que tem sido bastante proveitoso, né, a participação de todas vocês. É claro que, para manter uma rede dessa ativa e sustentável, vai ser necessário ter outros apoios institucionais, né, que já estão chegando, desde a emenda da deputada Ivaneide, de outros processos que estão sendo construídos, sempre
numa estratégia de consolidar a autogestão e, claro, a geração de renda para as mulheres, né? O engajamento de vocês nessa participação, nessa construção coletiva, é muito bonito. A continuidade das ações por parte das mulheres, as atividades, as fotos, a interação no grupo de WhatsApp, né? São tantas interações que, às vezes, a gente fica até com dificuldade de acompanhar, e isso é uma forma de consolidar e de fortalecer cada vez mais esse processo. Claro que nós vamos encontrar também algumas dificuldades na formalização e na burocracia. Infelizmente, a burocracia do Estado não é tão rápido quanto o movimento das organizações. É um processo de construção. Vamos ter que lidar aí com a regularização de alguns empreendimentos que a gente já percebeu em outros módulos que precisa estar regulamentado, como associações e cooperativas. Essa rede, no seu caminhar, ela vai encontrar dificuldade com a concorrência de mercado, que às vezes é desleal, sobretudo quando nós não visamos, né, uma visão capitalista e de acúmulo de riqueza. Então, isso é um desafio que nós vamos estar encontrando nesse processo, mas nós devemos sempre manter entre nós a cultura da solidariedade, dos valores da solidariedade, da autogestão, da democracia, né, frente a essas opressões do mercado tradicional e dos modelos empresariais corporativos. É importante que, nesse caminhar, a gente esteja bastante unido, né? Esse gesto que a professora Helena traz, da gente se abraçar, até mesmo que virtualmente, para dizer que estamos distantes de forma física, mas estamos presentes, né, e próximos nesse processo de construção coletiva que nós estamos fazendo. Essa rede de solidariedade, ela tem um processo poderoso de transformação social. E isso vai se dar aliado, claro, né, a esse processo de educação popular, da economia solidária, do empoderamento feminino tão bonito, ver, né, em torno aí de 110 mulheres, 120 mulheres conectadas. E eu ainda digo que a gente não consegue medir as mulheres que estão juntas. Tem mulheres participando numa única telinha, que tem 3, 4 mulheres ali assistindo a mesma aula, a mesma roda de conversa, a mesma troca de experiência, a mesma construção de saber coletivo, né? Então, e aí esse processo tem exigido cada vez mais a criatividade e a articulação coletiva de todos nós, né? Veja quantas pessoas, quantos parceiros estão aqui construindo esse processo, né? Quantos grupos, quantas associações, quantas cooperativas que têm estado aqui nesse processo de construção todas as terças e todas as quintas. É muito bonito, Lidiane. Se você puder entrar outras vezes, você vai ver que esse número não tem diminuído, né? Tem segurado todos os encontros aí, essa média de mulheres. E isso é bonito e é preciso ser dito. Vocês têm, né, garra, uma garra muito forte e muito bonita, porque eu participo de outros processos de formação contínua e não tenho visto a presença tão assídua como nós estamos vendo nessas capacitações. A presença nas telinhas, as contribuições, né? E aí cada uma do seu jeito, deitado na rede, sentada no sofá, né? Costurando, fazendo fuxico. É bonito de ver quando se abre as câmeras. E aí eu gostaria de convidar todas vocês a abrir as câmeras aí para a gente ver como é que vocês estão. Quem puder, abrir as câmeras para até a Lidiane, né, matar a saudade do rostinho aí
de cada um. Olha, estou vendo ali alguém numa máquina, né? Alguém aí deitada numa rede, outras sentadas, né? Outras no quarto mostrando o guarda-roupa lá atrás, né? Coisa daí, outra no sofá. Olha só, quanta beleza nós encontramos nessas telinhas todas as terças e todas as quintas-feiras, né? Isso é muito bonito, eu fico animado. Às vezes fico me sentindo o bendito ao fruto entre as mulheres, né? Muitas mulheres. Olha aí, Maria dos Prazeres mostrando aí a coxa de fuxico dela. Que coisa bonita. Então, É uma manta. Uma manta. Vamos usar como uma manta de sofá ou um tapete. Uma sala, olha. Então, esse processo tem sido muito bonito. E aí eu gostaria de convidar a vocês a colocar a mão na tela como se a gente estivesse segurando a mão da outra e do outro, né? Nesse grande encontro coletivo, onde a gente se encontra todas as terças e todas as quintas. Certamente, muitos e muitas, né, tinham tantos afazeres, mas têm dedicado esse tempo toda semana. Isso é muito bonito, viu, professor Ileana, de ver. Eu estou admirado com a presença e a frequência dessas mulheres todas as noites. Lidiane, quer dar um cheiro aí para essas mulheres? Eu acho que a minha internet também está igual a de Helena, está em câmera lenta. Para abrir, se eu fechar o negócio, quase não abre. Edneide também está inscrita, não sei se ela está inscrita antes de mim. Eu acho que ela está antes de mim. Dona Edneide. Vamos lá, dona Edneide. Eu vou fechar aqui para não tomar a frente, a fila de ninguém. Tem que abrir o microfone. Nina, muito, muito feliz aqui de ver essas duas queridas aqui, Lidiane e Fernandinha aqui, as duas juntinhas da outra, que eu perturbei muito ali na secretaria, né? Mas feliz. E lá em cima também a professora Helena e Zé Carlos. Zé Carlos, você vai ser um bendito fruto entre essas mulheres que ninguém vai soltar a tua mão, rapaz. Ninguém vai... Olha, nem se preocupe, porque se você fugir, a gente vai atrás. Vai ficar com ciúme. Concorda? Todo mundo, eu acho que todo mundo concorda comigo. Né? Se você fugir, a gente vai atrás de tu, rapaz. Mas eu estou com a dúvida e eu gostaria de Fernandinha, amiga linda, que eu lhe perturbo bastante. Eu gostaria de saber se a gente vai ter essas aulas em PDF. E vou dizer o porquê que eu estou querendo essa preocupação. Porque muitas vezes as aulas estão sendo de uma riqueza assim inexplicável. Todas as aulas estão ricas de sabedoria, de conhecimento, de tudo. Mas tem horas, como já foi dito, Zé Carlos disse, como Helena disse, que essa internet foge e desaparece, e a gente entra e sai, e nessa chuva agora ainda está pior. E eu queria saber se Fernandinha, que é quem está com essa parte, ela vai ter condições, não agora, de disponibilizar em PDF, porque quem tiver interesse de depois ler e reler e ficar bem alicerçado, então manda fazer uma xerox e vai guardar, muito bem guardado, e vai ler na hora de necessidade, porque todas essas aulas estão assim inexplicáveis de conhecimento. Ela chegar, Para mim é isso. Tudo bem que está sempre ela disponibiliza no YouTube, né, a reprise, mas seria bom no papel. Eu ainda sou do tempo do papel. Eu ainda sou do tempo do papel. Nem acredito que tem muitos colegas.
Eu faço para Tem muitas colegas que não têm muita intimidade com a internet, né, com as redes sociais, né, que está aqui porque alguém ajudou. E também Concordo gostaria com você, Ademir. Concordo com você. Certo. Sou do tempo do papel. E gostaria de fazer. Então, se possível, Fernandinha a equipe, né? Aí, disponibilizar em PDF. Que eu também vou querer aquele que você disse que já botou de 60 páginas, porque meu celular deu um problemazinho e desapareceu tudo que eu tinha. Eu não sei se foi eu que bati em algum canto e ele foi-se embora e eu não estou conseguindo encontrar. Lidiane, um cheiro bem grande no oi, viu, bonita? Tô com saudade de tu, mulher. Quando vier aqui, me avise, por favor. Um cheiro. Eu fui recente, foi igual relâmpago. Cheguei com a chuva. Passei 5 dias enfurnada com a chuva que não se acabava mais. Ainda não deu tempo de matar a saudade dos meus. Pessoal, eu me inscrevi, aí eu vou tomar a frente, apesar de ser ler na segunda, porque quando eu abri, aí saiu minha mãozinha. Mas é só para garantir de que estar no âmbito federal hoje me provoca um compromisso e uma responsabilidade com os feitos, né? E só é possível o projeto que está em curso e que está criando essa liga de rede, que está criando esse campo de confiança, que era isso que a gente precisava, né, há 2 anos atrás, criar um elo de confiança, e esses encontros presenciais e virtuais têm viabilizado, e eu tenho percebido isso, porque esse compromisso aí é relatado por Zé Carlos, em função de que a gente tem um Estado federal, um Estado federativo, um governo federal, tem muita sensibilidade para a agenda de participação e organização popular. Né? Então, a gente não pode achar que os R$500 mil, que o direcionamento de emendas de parlamentares parceiros e sensíveis, o dinheiro cai do céu. Não, cai de um projeto político. A economia solidária ela tem lado na sociedade, e é um projeto político do campo da democracia, de defesa da democracia, do meio, o exercício da democracia em especial, promovido com a participação do meio popular. Então, eu preciso toda a vida me lembrar que eu estou nesse lugar de fala, e para isso a gente precisa, para o recurso chegar, a gente precisa existir e precisa demandar. Então, é só para afirmar que o recurso do projeto a qual nós dessa rede estamos fazendo usufruto e executando com muita responsabilidade e cuidado, vem desse campo das políticas sociais de inclusão produtiva do governo federal. Não é aleatório, não é do nada. Professora Helena. Vamos deixar a Cleciane falar primeiro, que ela está com a mãozinha levantada e está costurando. Pode falar, Cleciane. Eu estou bordando. Pessoal, é o seguinte... Lidiane falou aí há pouco tempo, né, sobre a confiança que foi conquistada, né? Hoje nós estamos aqui, na aula passada foi falado justamente sobre isso, sobre a confiança. E eu acredito que esse número de participantes não tem caído, né, tem se permanecido aí um número bem significativo, por esse trabalho feito por toda a equipe, né? Lidiane lá no início de tudo, aí Fernandinha também, outras pessoas que passaram, né? E aí os mestres da universidade, né? Professora Helena, professor Roberto, o pessoal da Caritas, enfim, gente, esse número de pessoas aqui nessa aula online, que é muito difícil segurar pessoas, né, em aula remota, por esse motivo, porque vocês conquistaram a nossa confiança. Da mesma forma, isso que a gente, né, quando está à frente de um coletivo, à frente de um grupo, nós temos que fazer com que aquele coletivo confie na gente, né? Então, isso está sendo muito bonito, está sendo muito participativo, assim, a ida das meninas, da equipe, de toda a equipe,
das universitárias da Inicis, quando foram lá em Sítio Novo, olha, foi assim muito importante, né? Aí teve aquele momento também que isso vai demorar demais, isso não vai acontecer, mas aí a confiança faz a gente acreditar que nós estamos a um passo de proporcionar para essas mulheres, né, e um número seguinte de homem também, qualidade de vida, né? A gente sabe que tudo é um pouco devagar, como foi a professora Helena que disse, que tudo no poder público tende a andar mais lentamente, mas essa confiança que vocês passam para a gente é motivo da gente querer continuar, né? E crescermos juntas e juntos. Lidiane, mulher, estou com saudade, Lidiane. Próximo mês eu quero lhe ver. Vamos se ver aí em Brasília. Quem vier para a conferência. Com certeza, vamos, exatamente, eu irei, se Deus quiser, se assim o Senhor me permitir, né? Se eu não for, vai minha suplente. Mas eu já fiz minha inscrição, já passei todos os meus dados para ir. Tá certo? Pronto, era só isso, era minha contribuição. Obrigado, Cleciana. Agora a professora Helena. E depois vamos tirar a fotinha, viu, Helena? Chama a fotinha aí, os sorrisos para as câmeras, para eu tirar um print. Tá. Agora? É rapidinho, porque a gente já está terminando para tirar a foto, né? Primeiro dizer a Edneide que amanhã Fernanda conversa com você, explica sobre as aulas que estão gravadas, como é que você assiste, vai lhe explicar sobre os PDFs, viu, Nandinha? Nandinha amanhã resolve com você, viu, linda? Sua pergunta tem resposta. Segundo, dizer para a Lidiane que eu estou muito feliz de ver você, minha amiga. Muito obrigada pelo seu compromisso, pelo seu carinho e dedicação à rede, porque você é parte significativa dessa história. Você está conosco, você é uma de nós. Somos todos e todas Rede Solidária de Confecções. Eu estou com saudade. Eu não vou para a conferência, não, mas logo, logo eu lhe dou um abraço. Que você vem para uma atividade da rede. Depois a gente vai lhe dizer a data. Terceira coisa, viu, Zé Carlos? Eu já vou encerrar. Olha, nós temos uma tarefinha. Eu quero saber quem é que lembra. Esse curso tem 20 aulas. Cada aula é um retalho. Lembram disso? Olha, eu quero saber quem é que está lembrado dessa tarefa, hein? Cada aula é um retalho. Cada retalho vocês vão fazer alguma coisa nesse retalho, olhando para o conteúdo da aula, hein? Tá certo? Então, vai ter um retalho. Eu vou botar um retalho meu com um botão. Eu sei pregar botão, minha gente. Olha. Então, cada uma de nós vai fazer 20 pedaços de retalho, hein? Lembra aí da nossa tarefinha, viu, Zé Carlos? Próxima aula, lembrar dessa tarefinha. Cada aula um retalho, e esse retalho representa o conteúdo da aula. Tá certo? Vai colocando na nossa caixa de saberes, viu, Lidiane? Porque esse curso, a primeira aula, a gente começou a montar uma caixa de saberes, porque toda costureira tem uma caixa de costura. Então, a gente tem a caixinha com as coisas, e agora nessa caixinha vai ter 20 retalhos, 20 aulas, 20 retalhos. E esses retalhos vocês vão fazer do jeito que vocês quiserem, tá? Com o enfeite que vocês quiserem. Pode ser liso, pode ser estampado, pode ser do jeito que vocês quiserem, tá bom? Lembra da nossa tarefinha para a gente ir construindo nossos 20 retalhos, que é um pouco, faz parte das sínteses do nosso curso, tá bom? Era só esse lembrete, Zé Carlos. Pode
finalizar aí, amiga, que a gente já passou da hora. Então, pessoal, vamos dar aquela palminha, né? Para todos nós que ficamos até esta hora. Não esquecer que quinta-feira temos o nosso encontro. Animar aquelas pessoas que não conseguem chegar. E aí, que Deus nos abençoe e nos proteja. E que até quinta, um abraço aí agora para todo mundo, né? Como é que é, professora Helena? Um abraço. Foto! Boa noite para todas. Boa noite. Eu só consigo tirar uma, já foi. Boa noite. Tchau.